caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi a Curitiba e perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0. E o Djalminha ainda foi expulso no final do jogo. Quem fica de fora dá um jeitinho de improvisar. O estádio Joaquim Américo fica pequeno para mais de 20 mil torcedores que querem ver de perto Atlético Paranaense e Palmeiras. O embalado Atlético parte disposto a acabar com a invencibilidade do Verdão. E não demora para o Zéias subir mais que os zagueiros e de cabeça abrir o placar. 5 minutos depois, falha de Sandro. Paulo Rink, em posição legal, amplia. No segundo tempo, o juiz Cláudio Cerdeira deixa de marcar 2 pênaltis. O primeiro a favor do Atlético. Júnior derruba o polonês Pierre Karski na área. No segundo, ele ignora o toque do atleticano Jorge Luiz, que tira a bola com o braço. O prejuízo do Palmeiras aumenta quando Djalminha recebe a bola em impedimento. Ele chuta para o gol e finge não ouvir o apito do árbitro. Como já tinha cartão amarelo, acaba expulso. Djalminha ainda argumenta com o juiz, mas sai de campo de cabeça quente. Ele é o desfalque do Palmeiras para o jogo do próximo domingo contra o Vitória. E cai o último invicto do Brasileirão. Final, Atlético Paranaense 2, Palmeiras 0. Bom, Kleber, o Djalminha como é que estava depois do vestiário? Porque realmente mais do que a derrota naquele momento já não tinha mais jeito, né? Djalminha teve uma semana difícil, aquele problema para os amigos do Brasil que talvez não tenham tido contato. Os jogadores do Bragantino reclamaram que o Djalminha estava humilhando demais os jogadores em campo, então houve uma pressão muito forte contra o Djalminha e ele acabou sendo expulso de campo também. Como é que estava o Djalminha depois do jogo, Kleber? Não, em questão a respeito do Bragantino, né? Não aconteceu nada, não saiu nada da boca do Djalminha. Ele falou algumas coisas, mas que foram interpretadas mal pelos jogadores do Bragantino. E ontem, o que aconteceu, ele comentando com a gente após o jogo mais de cabeça fria, que ele não escutou realmente o apito justamente pela a pressão que existia. E é possível isso? É possível. Com alguns apitos ontem não dava para escutar, com certeza. Tá. E o Vanderlei, como é que se comportou com isso, com essa expulsão? Não, ele não comentou nada após o jogo. O pessoal estava meio de cabeça baixa e ele preferiu esperar passar esse fim de semana e a partir de terça-feira ele vai falar sobre isso. Até onde pode ir esse Atlético Paranaense, hein, Kleber? Sem dúvida nenhuma é uma grande equipe, né? Veio de um resultado muito bom diante do São Paulo e sem dúvida nenhuma cresceu mais ainda para cima do Palmeiras. Tem um excelente comando, uma excelente comissão técnica e com certeza vai dar muito trabalho daqui para frente. Evaristo de Macedo é o técnico, né? E aquele Oséias, eu vou te contar, é um açougue. Quando ele caía pela direita, ali entre o Júnior e você, era um... Porque ele vem pra cá, ele é forte. São 2 jogadores de frente que para eles não tem bola perdida, né? Eles estão sempre disputando, sempre dividindo as bolas com os zagueiros, são jogadores fortes. Realmente leva trabalho a qualquer defesa, o Paulo Rink também. E toda a equipe do Atlético Paranaense tem nenhuma. Eu já tive no meu time de botão, muito tempo atrás, um jogador do Atlético Paranaense. Charrão. Nunca vi jogar, mas eu gostava do nome, Charrão. Então botava um zagueiro, chama de Charrão, que eu falei, com esse zagueiro aqui não entra ninguém. Era aquele era o maior, né? Era o maior. Naquela época você fazia o seu time. Não, esse time que agora é tudo igualzinho. Mas olha, gente, nós falávamos do futebol paranaense há algum tempo, que havia uma certa decepção, né? Mas olha agora, e o Paraná com o Minelli se acertou. Só o Curitiba que... O Curitiba ainda não está legal. Perdeu até para o Bragantino. Perdeu para o Bragantino. Mas o Bragantino melhorou, hein? O Bragantino já deu um trabalhão para o Palmeiras, hein, Kleber? Quase nem me fale. Até desclassificou o Palmeiras da Copa do Comebol. E nesse jogo de meio de semana, olha, sabe Deus como saíram aqueles 3 pontos, né, Kleber? É verdade, um jogo que nós saímos perdendo de 1-0 dentro de casa e tivemos realmente que correr bastante para mudar a situação. Agora, para fazer justiça, estamos falando aí de futebol paranaense, do futebol, enfim, se recuperando no Paraná. Tem que fazer homenagem a 2 centros, né? Minas Gerais, que está pondo 100% dos seus clubes entre os 8, e Pernambuco, que está pondo 100% dos seus clubes também entre os 8.
Olha, não podemos esquecer que no Rio Grande do Sul, embora hoje o Inter tenha tomado uma goleada lá em Goiás, mas o Juventude está entrando, hein? Então. O Juventude estaria entrando hoje. Isso. Né? E perdeu de do 1 a Grêmio 0 e tal, do mas ele Grêmio, está entre os 8 ainda. Não está fácil a coisa não, viu? Agora, o Rio de Janeiro não teria nenhum clube entre os 8 hoje. E do jeito que vai indo, não vai ter. Aliás, o Flamengo, o Kleber Leite está nesse momento em Valência. O Romário não jogou, o Valência ganhou o jogo em Sevilha, quer dizer, cresceu o prestígio do técnico, do Luiz Aragonês, cai o prestígio do Romário. O Romário essa semana não apareceu, chegou atrasado 1 hora no treino e aí não foi convocado para o jogo da terça-feira pela Copa da UEFA. Então o Kleber Leite está aproveitando para tentar uma rescisão do contrato do Romário para trazer de volta o Romário para o Flamengo. Está sendo tentado agora, nesse momento na Espanha, né? Então, vamos ver, mas não sei se resolve sozinho, né? Pois é, muito claro isso, né, o Fábio, porque o Flamengo é o inverso do Corinthians, né? Quer dizer, o Flamengo investe, né, e não acontece nada. O Corinthians economiza e também não acontece nada. Investe mal, né, o Corinthians? Muito mal, né? Mas, quer dizer, nesse Campeonato Brasileiro praticamente não investiu, né? E eu acho muito claro que o problema do Flamengo é de estrutura. Não adianta você pôr Sábio, Bebeto, Romário, Edmundo, Ronaldão, Júnior Baiano, porque o jogador tem. Mas não tem um trabalho de base. Ele falou que tem uns pênaltis no Não, a gente o lance do Atlético no jogo com o Atlético Paraná e Palmeiras, 2 lances que acho que não deixaram nem dúvida, né? Mas a gente vai rever aí. Vale pelo escândalo, né? Do árbitro não dar esse pênalti, né? Foi impressionante mesmo. Impressionante. Aliás, os poloneses, hein, Kleber? São bons jogadores. São dois excelentes atletas, se comportaram muito bem. Né? Informação que me foi dada pelo jornalista André Kifuri. Você sabe qual a única preocupação dos 2 poloneses? Qual que é? Para qualquer lugar que eles eventualmente se transfiram hoje em dia, esse outro pênalti é clamoroso, é uma cortada. Jorge Luiz voa. Jorge Luiz vai e corta. Né? Eles exigem que tenha churrasco. Porque eles se apaixonaram pelo churrasco brasileiro. Eles não conheciam, e Curitiba se comia muito bem, né? Diz que o negócio deles é churrasco. Como já começou uma conversa de mudar para cá, o Santos andou atrás. A primeira pergunta que eles fazem: tem churrasco? Mas tem uma colônia polonesa muito grande em Curitiba, né? Por isso que eles fizeram essa opção. Porque um deles, parece que o Novak, não sei, não, o ponta, o Pierre Castro, não fala nada, a não ser polonês. Não fala nem inglês, nada. O Novak ainda fala inglês. Então ele está lá no meio da colônia polonesa, então se viesse para Santos seria uma dificuldade. O que aconteceu com os 2 meninos africanos, né? Eles não conseguiram adaptação, porque com quem que eles iriam falar? Então ficava muito complicado. Agora que o Richard Rafael de São Bernardo do Campo, o Luiz Miller, num outro programa de televisão, há uma insinuação de doping, uso de doping. Já foi fazer até li sobre isso. Daí é o que o time do esporte é um time que estranho. Isso. Já ouviu falar disso? Não tem antidopagem para o esporte. Não tem antidoping para o esporte. O que você teria para falar disso? Esse é o preconceito. Exatamente. Porque é um outro preconceito. Falou de lá. Todos os jogos tem 2 do esporte e tem 2 adversários. Até hoje não se falou nada. Incrível, infelizmente acontece. Eu tive essa experiência quando estava no Bragantino também. Quando o Bragantino começou a se despontar, todo mundo jogou, né? A semente. O Bahia, campeão em 88, falou-se muito. Esse time deve ir forte demais. Agora, essas pessoas, em vez de se preocupar um pouco e ver o trabalho que se faz, o dia a dia, para ver o porquê que a gente chega nisso, por que chega nessa boa condição, o pessoal não se interessa em saber por quê o dia a dia nosso lá. Se trabalha firme como um outro time qualquer. Nós temos profissionais da educação, da nossa comissão técnica que já trabalharam em grandes times e tem capacidade e faz com que o time corra tanto quanto um time grande. E sempre é bom lembrar o seguinte, né, Miller? Isso para o telespectador, tem em mente sempre. Os grandes casos acontecidos de doping no futebol brasileiro envolveram o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Santos. O Santos não pego na antidopagem, mas tem o depoimento do Almir Pernambuquinho dizendo: dopamos o time para ganhar do Milan no Maracanã. Né? Quer dizer, é coisa acontecida nos grandes centros, entre os grandes times. Em grandes decisões. Exatamente. Então não é embaixo, é em cima mesmo. Né? Rapidinho pro Kleber, a Silvia Lúcia de Souza aqui em Jundiaí. Como é que tá o Veloso? Quando é que volta? Tá melhor? Já tá correndo já no campo e vai essa semana eu creio que já começa a bater bola, já tá pronto já.
Aí ele tem que brigar com o goleiro da seleção. O Veloso pega 1, 2 anos, fecha o gol. Na hora que ele está fora do time, nada contra o Marcos. Mas convocar o Marcos e não ter convocado o Veloso antes, gente, é demais. Mas pera lá. O Zagallo brincou para o Veloso ia ser convocado. Mas escuta, olha, o Jean está jogando uma barbaridade no Bahia. O Ronaldo está jogando, enfim. Tudo bem. Eu pensei que vocês estavam falando que o Veloso ia ser convocado. Eu acho que o Zagallo não ia. Ia ou não ia? Estava cortado. Kleber, mas está cortado há 2 anos. O Zagallo fez isso. Pessoal, não tenho nada contra o goleiro do Palmeiras, desde que não se chame Veloso, e chamou o Marcos. O que eu não estou engolindo nessa convocação do Zagallo é a chamada do Marcos, também nada. Outro dia esteve aqui falando, belíssimo goleiro, e tô nem aí pro frango que ele tomou contra o Bragantino. Grande goleiro, tem que tomar frango mesmo. Essa convocação é do Marcelinho Carioca. No momento que o Marcelinho não estava bem no campeonato, ia se operar. Ele mesmo dizendo que não estava bem, quer dizer, que ele não se convocaria naquele momento, e que ele ia ser operado, bastava ler jornal para saber. Aí nego convoca para desconvocar, mas para calou a boca de muitos. Claro, convocou e não pode levar. Eu também. E defendia a convocação no Marcelinho. Não, essa não. Essa aí, Zagallo, para de brincar. Chega. E não vão liberar o Ronaldinho? Vamos fazer o Ronaldinho vir. É um absurdo, né? O pessoal do Barcelona foi muito ingênuo. Ontem o Ronaldinho, depois daquele gol, tinha que sair com uma dorzinha na perna ali. Isso não pode convocar o Ronaldinho. Isso é uma injustiça. Isso é uma brincadeira com o jogador. Estamos falando de seleção brasileira, mas não pode trazer o jogador de Barcelona para viajar 12 horas até aqui, depois chega, mais 6, 7 horas até o Piauí. Convoca aí o Gullit paranaense, o Oséias, convoca tanta gente, né? Destacando aí. Um jogador do esporte. Acho que não é nem o Ronaldinho, o Ailton. Né? Claro, é um jogo para dar chance para vocês que estão aqui brigando, né? Esse Chiquinho, belo jogador, né? O Chiquinho não é um atacante como claro, sim, eu sei. Mas, de qualquer forma, tem o Ailton do Guarani, pronto. Tem tanta gente aí para convocar. O que me irrita com essa história de doping é o seguinte, é um jogador de 35 anos de idade, você tem 35, né? Você fuma, não? Bebe, não? De vez em quando, socialmente. Quer dizer, deve se matar para manter a forma e jogar lá em cima, naquele calor que não é fácil jogar. E aí vem 8 horas da manhã e 35 graus. E aí eles falam que estou dopado. Se você se dopasse, você não estava com 35 anos jogando futebol. Uma curiosidade que eu aprendi na quarta-feira entrevistando o Hélio dos Anjos, na quinta-feira. O Hélio dos Anjos era o terceiro goleiro do Flamengo, do grande Flamengo do começo dos anos 80. Era o reserva do Raul e do Cantarelli. Mas era chamado só de Hélio, então ninguém identifica o Hélio dos Anjos com aquele Hélio. Ele sofreu um acidente, não pôde continuar jogando futebol, formou-se em educação física e virou treinador. Nós vamos a um rápido intervalo a seguir os melhores momentos do jogo do Ibirapuera e o título de Damon Hill, filho de Gran Hill, no Mundial de Fórmula 1.